Você chega na sua casa cansado depois de um dia longo de trabalho, aí você abre a porta da sala, encontra aquela sala cheia de brinquedo, tudo bagunçado, aí você dá uns passos, chega até a cozinha e vê aquela pia cheia de louça, e aí logo você solta: pô, meu, ninguém me ajuda nessa casa, eu tenho que fazer tudo sozinho. Qual você acha que vai ser a resposta? Seu cônjuge provavelmente vai falar na defensiva: como assim faz tudo sozinho? Eu te ajudo, fico em casa aqui o dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de coisa, e aí você fala isso pra mim? Seus filhos provavelmente vão te ignorar porque eles não entenderam o que você quis dizer com isso. E o que era pra ser só um pedido de ajuda vai virar uma discussão e um bate-boca que vai longe. Agora imagina comigo você conseguir o que você quer sem precisar pressionar ninguém. Seria ótimo, né? E hoje você vai aprender a forma de melhorar sua comunicação com apenas 4 passos simples que vão te ajudar a ser muito mais objetivo e a criar empatia ao invés de criar resistência. Agora pensa um pouquinho comigo qual é o sentimento que vem na sua cabeça quando você ouve as seguintes frases: pô, você nunca me escuta? Caramba, se eu não fizer, ninguém faz. Eu tenho que fazer tudo sozinho nessa casa. É sempre a mesma coisa. Ah, ninguém se importa comigo. Só eu trabalho nessa equipe. Você só pensa em você. Quantas vezes você já ouviu ou até falou essas frases? Elas saem da nossa boca muitas vezes sem a gente perceber. É o nosso natural. Mas o que elas realmente fazem? Será que elas resolvem o problema ou será que elas jogam lenha na fogueira? Pois é. Geralmente, elas geram mais discussões, mais brigas e ninguém sai ganhando com isso. Você já deve ter presenciado uma discussão de casal quando um começa falando sobre demora de responder a mensagem, por exemplo, e o outro fala: mas eu respondi. E aí rola uma: você vive saindo com esses caras que não prestam, que não vale nada. E aí depois o cara responde: ué, mas você também fica gastando um monte de dinheiro que não deve, gastam o que não tem. E aí ela fala: mas eu compro as coisas pra você. Ah, mas você não me ajuda em nada. E a conversa vai seguindo por um caminho que não tem nada a ver com a conversa inicial. E você sabe por que isso acontece? Todas essas frases que eu falei, elas são acusações disfarçadas de fatos. E aí, ao invés de você apresentar um problema de forma objetiva, você acaba jogando a culpa no outro, como se ele fosse o único responsável pela situação. Isso faz com que a outra pessoa se sinta atacada e, ao invés de você buscar uma solução, ela se defende e contra-ataca, que é o natural. E o resultado disso é mais conflito e menos colaboração. Agora eu vou te contar um segredo e é um jeito de virar esse jogo que não é falando mais alto ou gritando, falando 1000 vezes. O nome do que você vai aprender hoje se chama comunicação não violenta. E olha, essa técnica pode fazer com que as pessoas te ouçam melhor, colaborem mais com o que você quer e ainda aumenta a sua produtividade. E antes de eu te mostrar como fazer tudo isso, e se esse assunto já faz sentido para você e você quer aprender mais como ganhar produtividade, foco e organização, tanto na sua vida pessoal como profissional, clica no botão de inscrição aqui agora, ative o sininho e já aproveita para deixar o seu like, que assim o YouTube vai entregar mais vídeos como esse para você. A comunicação não violenta não é só um jeitinho bonito de você falar, ela é pura estratégia e ela foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Essa técnica ela ensina como você se comunicar de um jeito para evitar brigas e incentivar a colaboração. Isso significa menos tempo perdido com discussões inúteis, menos retrabalho, porque alguém não entendeu direito o que você precisa e muito mais resultado. Você quer convencer o seu chefe a te ouvir? Quer que seu time cumpra realmente as tarefas? Quer que o seu cliente pare de enrolar e feche logo um contrato com você? Então segue essa linha aqui comigo que você vai turbinar sua produtividade a partir de agora. Então vamos logo para o primeiro passo, que é muito simples e é a observação. Isso consiste em você observar e falar do fato sem julgamento. O que eu vou te contar aqui não é segredo para você, você já deve ter ouvido isso e até presenciado, que as escolhas das palavras elas podem transformar uma conversa num incêndio. No trabalho, por exemplo, você solta você sempre está atrasado com os relatórios. E pronto, aí a pessoa já fecha na defensiva e começa a listar todas as vezes que ela te entregou no prazo. Agora tenta assim comigo. Poxa, eu percebi que nos últimos 2 meses a gente teve dificuldade com os prazos de entrega. Você consegue perceber a diferença? Em vez de você acusar, você apenas apresentou um fato. E isso cria uma abertura para você ter uma conversa construtiva com a pessoa.
Outro exemplo, em casa, ao invés de você falar, pô, ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinho, experimenta falar, olha, eu notei que essa semana fui eu quem organizou aqui tudo sozinho depois do jantar. Falando assim, você evita que a outra pessoa sinta atacada e aumenta a chance de realmente a pessoa querer te ajudar. Bom, o segundo passo é você entender o sentimento que aquela observação trouxe para você e apresentar para outra pessoa sem atacar. Ninguém gosta de ser culpado, então se você disser, você nunca responde minhas mensagens, a tendência é que a pessoa se defenda ou simplesmente te ignore. Agora tenta dizer assim, ó, poxa, eu fico frustrado quando eu mando mensagem para você e eu não recebo uma resposta, porque me parece que a minha mensagem não é importante. Aí você está falando de sentimento, é aqui que a mágica acontece. Você não está dizendo que o outro está errado, por exemplo, mas sim que você está compartilhando o que você sente de verdade com aquilo. Isso muda totalmente o tom da conversa e aumenta muito a chance da pessoa realmente refletir e mudar sobre aquela atitude. O terceiro passo é a necessidade. Isso porque você pode e você precisa ir além do problema. Você tem que descobrir o que realmente te incomoda. Por exemplo, no seu trabalho, você se irrita porque o seu colega demorou para responder o e-mail. Mas no fundo, o que realmente te irrita não é a demora do e-mail, e sim o atraso que aquilo está ocasionando no seu trabalho. E aí, ao invés de você soltar um, pô cara, você nunca responde meus e-mails, como é que eu vou trabalhar assim? Tenta dizer o seguinte, pô, eu preciso das suas respostas o mais rápido possível, porque eu estou dependendo delas para finalizar a minha entrega no prazo. Você percebe que o foco muda? Não é sobre a pessoa que está errada, mas sim sobre a sua necessidade. E isso tudo deixa o outro mais propenso a colaborar com você. E finalmente, o quarto passo é o pedido. Aqui você precisa aprender a ser mais direto e específico naquilo que você quer. Muitas frustrações vêm de pedidos vagos. No trabalho, por exemplo, você diz, eu queria que você fosse mais organizado. Mas o que isso significa na prática? Agora, e se você dissesse, podemos combinar de atualizar uma planilha todo dia às 10 horas? Agora sim, existe clareza e algo de concreto que precisa ser feito. E o mesmo vale para casa. Em vez de você falar, eu queria que vocês me ajudassem mais, tenta dizer o seguinte, você pode dobrar as roupas enquanto eu lavo a louça? Específico, bem direto. Essas necessidades específicas, faladas de forma clara, ela facilita muito a comunicação e evita mal-entendido. Bom, quando você consegue aplicar a comunicação não violenta na sua vida, você vai conseguir ter vários benefícios e eu posso listar alguns deles aqui para vocês, que são: você vai conseguir ser ouvido sem precisar impor nada, você vai ganhar mais colaboração no trabalho e também em casa, você vai evitar conflitos desnecessários, e isso é muito importante, você ganha tempo e produtividade com isso, e também você vai ter mais tempo para gastar energia com outras coisas, com aquilo que realmente mais importa para você. Tenta reformular sua comunicação em algumas situações do seu dia a dia, e aí você vai ver a diferença. Faz o teste, aproveita. É uma oportunidade que você tem de fazer um teste sem pagar nada, é de graça, só vai depender de você. Depois volta aqui, deixa seus comentários, quais dessas estratégias você acha mais difícil de aplicar, porque também não é fácil assim não. E aí escreve um comentário aqui que eu quero saber e eu quero poder te ajudar. E mesmo que você esqueça dessa sequência dos 4 pilares, a sua comunicação ela já melhora significativamente quando você consegue aplicar pelo menos uma delas. Aqui em casa e no trabalho também, às vezes eu acabo falando sobre o que eu sinto quando eu vejo alguma coisa que me desagrada. E isso já é o suficiente para eu conseguir uma colaboração dos outros. Principalmente porque a gente está falando de sentimento e isso gera empatia nas outras pessoas. Quando você fala sem jogar a culpa nela, sem ela precisar se defender. Isso já é o suficiente para ela querer te ajudar. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo do livro de comunicação não violenta, e aí se você tiver interesse de aprender mais, eu super recomendo, é uma leitura que eu garanto que vai descomplicar muito a sua vida e vai te ajudar. E eu vou recomendar também para você que continue acompanhando aqui esse canal, que eu vou lançar uma série de vídeos falando sobre comunicação e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Eu também estou deixando uma indicação para você de um vídeo sobre produtividade e eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você, então não vou te dar tchau porque a gente se vê lá.